Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre somatório de potências de números naturais. É uma fórmula geral. É um assunto meio espinhoso, né? Mas nós vamos passo a passo. Eu estava procurando uma fórmula geral para somatório de potências e encontrei num livro de tabelas de fórmulas essa fórmula aí, somatório de I igual a 1 até N de I elevado a P é igual a N elevado a P mais 1 sobre P mais 1 mais N elevado a P sobre 2 mais número de Bernoulli vezes P vezes N elevado a P menos 1 sobre 2 fatorial menos o segundo número de Bernoulli vezes P menos 1, P menos 2, N elevado a P menos 3 sobre 4 fatorial mais não sei o que. Bom, esses BK são os números de Bernoulli, né? E a série termina com N ao quadrado ou N. Bom, vocês vão de convir que essa fórmula não é nada fácil, não é nada simpática, né? A gente precisaria ter uma tabela dos números de Bernoulli, né? Agora vejam essa outra fórmula. Somatório de I igual a 1 até N de I elevado a P é somatório de H igual a 1 até P de PHP, combinação de N mais 1 elementos H mais 1 a H mais 1. É uma fórmula bem mais concisa, né? E vejam que esse somatório só vai até P, não vai até N, né? Porque se fosse até N, daria o mesmo trabalho calcular na unha do que calcular pela fórmula, né? Nós vamos ver a história dessa segunda fórmula aí e como funciona. Bom, essa segunda fórmula aí, mais ou menos em 2012, eu vi num blog chamado Elementos de Teixeira, e eu lá encontrei o seguinte resultado, ou era parecido com isso, que era o seguinte: somatório de I igual a 1 até N menos 1 de I elevado à quinta seria 1 vezes N2 a 2 mais 30 vezes N3 a 3 mais 150 vezes N4 a 4 mais 240 vezes N5 a 5 mais 120 vezes N6 a 6. A gente chegava a esse resultado depois de algum cálculo, né? No meu vídeo sobre álbuns eu defini o que seria PNP, que é o somatório de I igual a 0 até N de menos 1 elevado a I, NI a I, N menos I elevado a P. Eu estava estudando sobre os álbuns, né, quando eu vi essa fórmula aí do Teixeira, né? E logo que eu olhei essa fórmula, eu reconheci que aqueles números 1, 30, 150, 240, 120 que aparecem na fórmula do Teixeira, na verdade era P55, P45, P35, P25 e P15. E para quem gosta de fuçar em matemática, eu daria um conselho, né? Procure saber de cor, assim, essas constantes do tipo, assim, π, e, raiz de 2, raiz de π, etc, né? Certa vez eu demorei cerca de uns 2 meses para descobrir que 2,5066, que estava aparecendo toda hora no cálculo do fatorial, era na realidade a raiz de 2π. Então, a fórmula do Teixeira poderia ser escrita assim: somatório de I igual a 0 até N menos 1 de I elevado à quinta era P15 N2 é 2, P25 N3 é 3,
P35N4A4, P45N5A5, P55N6A6. Ou melhor ainda, né, poderia ser escrito do tipo assim, somatório de I igual a zero até N menos 1 de I elevado à quinta seria igual ao somatório de I igual a 1 até 5 de PI5N I mais 1 a I mais 1, né? Então, ficou uma fórmula bem simples, bem concisa, né? E parecia que daria, né, para a gente estender essa fórmula aí para outras potências, né? Mas como fazer para a gente provar isso aí, né? Eu entrei em contato com o Teixeira e ele me passou uma fórmula que podia ser útil e na realidade foi, né? Que é a seguinte, somatório de I igual a 1 até N de I, P a P é igual a N mais 1, P mais 1 a P mais 1. Nós vamos chamar essa fórmula aí de fórmula 1. Vejam lá no fim do vídeo que eu mostro um exemplo de como ela funciona. No vídeo anterior, assim, sobre os álbuns, né, a gente concluiu que somatório de H igual a 1 até N de PHP NHH é igual a N elevado a P. Isso daí era porque a soma das probabilidades de um álbum ter uma figurinha colada, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, somando tudo tinha que dar 1 e no fim a gente chegava nessa fórmula aí, né? Nós vamos chamar essa fórmula de fórmula 2. Bom, gente, agora começa a encrenca, né? Então, o somatório de I igual a 1 até N de I elevado a P é igual ao somatório de I igual a 1 até N do somatório de H igual a 1 até I de PHP IHH. Aqui a única coisa que a gente fez é, onde estava escrito I elevado a P, a gente substituiu pela fórmula 2. Tá? A gente viu lá no nosso vídeo sobre os álbuns que se H é maior do que P, então PHP é igual a 0. Então o somatório não precisa ir até I, ele pode ir só até P, porque se for mais longe do que isso, né, o resultado vai ser 0. Então a gente pode dizer que somatório de I igual a 1 até N de I elevado a P é igual ao somatório de I igual a 1 até N do somatório de H igual a 1 até P de PHP IHH. A gente pode inverter o somatório, né? Em vez de somar primeiro linhas com linhas, somar colunas com colunas, por exemplo, né? Então, o somatório de I igual a 1 até N de I elevado a P é igual ao somatório de H igual a 1 até P do somatório de I igual a 1 até N de PHP IHH. Notem o seguinte, que no segundo somatório, para cada H, PHP é uma constante, então ela pode ser colocada fora do somatório. Então a gente ficaria com o seguinte, somatório de I igual a 1 até N de I elevado a P é igual ao somatório de H igual a 1 até P de PHP que multiplica somatório de I igual a 1 até N de IHH. Agora, nesse segundo somatório aí, que é o I igual a 1 até N de IHH, a gente pode ver que pela fórmula 1 ele pode ser substituído por N mais 1, H mais 1, AH mais 1. Então a gente chega à fórmula final. Somatório de I igual a 1 até N de I elevado a P é o somatório de H
igual a 1 até P de PHP, N mais 1, H mais 1, AH mais 1, tá? Bom, gente, então vamos testar a nossa fórmula, né? Vamos calcular uma fórmula geral para somatório de quartas potências. Então, de acordo com a nossa fórmula, somatório de I igual a 1 até N de I elevado a 4 é P14N mais 1, 2 é 2, P24N mais 1, 3 é 3, P34N mais 1, 4 é 4, mais P44N mais 1, 5 a 5, tá? Como é que a gente vai calcular o P14? P14 é 1 a quarta menos 0 a quarta, que dá 1. P24 é 2 a quarta menos 2 vezes 1 a quarta mais 0 a quarta, que dá 14. P34 é 3 a quarta menos 3 vezes 2 a quarta mais 3 vezes 1 a quarta menos 0 a quarta, que dá 36. E P44 é 4 a quarta menos 6 vezes 3 a quarta mais 10 vezes 2 a quarta menos 6 vezes 1 a quarta mais 0 a quarta, que dá 4 fatorial, que é 24. Então, o somatório de I igual a 1 até N de I a quarta é 1 vezes N mais 1, 2 a 2, 14 vezes N mais 1, 3 a 3, mais 36 vezes N mais 1, 4 a 4, mais 24 vezes N mais 1, 5 a 5. Vamos experimentar agora para N sendo igual a 6. Então, a gente tem que calcular 7, 2 a 2, 7, 3 a 3, 7, 4 a 4 e 7, 5 a 5. Então, o somatório de I igual a 1 até 6 de I a quarta é 1 vezes 21, mais 14 vezes 35, mais 36 vezes 35, mais 24 vezes 21, que dá 2.275. E se a gente somar na unha, I igual a 1 até 6 de I a quarta, 1 a quarta mais 2 a quarta, mais 3 a quarta, mais 4 a quarta, mais 5 a quarta, mais 6 a quarta, dá exatamente o 2.275. Bom, então vamos ver um outro método para a gente calcular P04, P14, P24, P34, P44. Deem uma olhada ali nas linhas lá embaixo dessa página que tem os números, tá? Inicialmente a gente escreve as quartas potências dos naturais até 4. Então é 0, 1 a quarta é 1, 2 a quarta é 16, 3 a quarta é 81, 4 a quarta é 256. Depois a gente vai tirando as diferenças entre uma potência e a seguinte. Então, 1 menos 0 dá 1, 16 menos 1 dá 15, 81 menos 16 dá 65, 256 menos 81 dá 175. E a gente continua tirando as diferenças. 15 menos 1 dá 14, 65 menos 15 dá 50, 175 menos 65 dá 110, e vai continuando. 50 menos 14 dá 36, 110 menos 50 dá 60, e por fim 60 menos 36 é igual a 24. E esse P04, P14, P24, P34 e P44 são os primeiros números de cada linha. Então, P04 é 0, P14 é 1, P24 é 14, P34 é 36 e P44 é 24. Então, talvez esse daí seja um método prático mais fácil para calcular esses PI4 aí, né? Tá? Bom, vamos mostrar agora por que aquela fórmula do Teixeira funciona. A fórmula é somatório de I igual a 1 até N de I, P a P, N mais 1, P mais 1 a P mais 1.
Vamos pegar, por exemplo, um n igual a 5 e o p igual a 3. Então, a gente vai ter combinação de 6 elementos 4 a 4. Vamos supor que esses 6 elementos sejam A, B, C, D, E, F. Então, a combinação de 6 elementos 4 a 4 dá 15. Então, como é que a gente pode ir dividindo essas combinações? Primeiro a gente pega todas as combinações que tem A. Então, se a gente pegar todas as combinações que tem A, então a gente fica com combinação de 5 elementos, né? 3 a 3, porque a gente tirou o A e agora a gente está juntando ao A as combinações de 3 letras aí. Isso daí dá 10. Depois a gente pega todas as combinações que tem B, mas não tem A. Então, aí a gente fica com 4 elementos e vai fazendo combinações de 3 em 3. Então, combinação de 4, 3 a 3 dá 4. Depois a gente pega todas as combinações que tem C, mas não tem nem A nem B, né? Então a gente põe o C, então fica a combinação de 3 elementos 3 a 3, porque aí a gente já tirou o A, o B e o C está separadinho lá. Depois a gente teria que pegar todas as combinações que tem D, mas não tem nem A, nem B, nem C. Isso daí dá vazio, né? Porque dá combinação de 2 elementos 3 a 3, né? Ou combinação de um elemento 3 a 3, tudo isso dá zero. E essas daí são todas as combinações possíveis. Então a combinação de 5 mais 1 elementos, 3 mais 1 a 3 mais 1 é a combinação de 1, 3 a 3, combinação de 2, 3 a 3, mais combinação de 3, 3 a 3, mais combinação de 4, 3 a 3, mais combinação de 5, 3 a 3. Tá bom, então, gente. Muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser. Vamos ver se a gente vem com um assunto mais light da próxima vez.